Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Aleluia. Amém. Tem um versículo que ele tem que estar sempre nas nossas vidas, né? Em Hebreus 13:8, né? Que Jesus, ele é o ontem, hoje e eternamente. Ou para sempre, né? Dependendo de alguma tradução, né? Tá? Não esquecer disso, dessa palavra. Glória a Deus. O tema da palavra de hoje é: por que uma pessoa tão boa sofre? Né? Quando o pastor falou esses dias para vir trazer a palavra, meu Deus, não. Aí o coração da gente já começa a ficar acelerado, né? Mas aí eu falei, não, deixa para depois, outra semana. Mas Deus, ele vem, ele quer tratar com a gente. Quando o pastor, a gente chama alguém para Glória a Deus, aleluia. para alguém trazer a palavra, porque Deus falou com ele, né? E a gente precisa, Deus quer falar com a gente, né, para passar para a igreja. Amém? E sobre esse tema, eu estava com a minha tia, ela estava perguntando, assim, a gente até falou sobre Jó. Ela comentou sobre Jó, né? Porque uma pessoa tão boa sofre, né? Porque Jó sofreu. Ele era uma pessoa correta, íntegra, né? Vamos lá em Jó 1, do 1 ao 5, né? Acho que a minha letra tá pequena. Em Jó. Aqui fala, né, que ele era um homem. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes, né, em casa, um de cada vez, e convidava suas irmãs. Para comer e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Aí, Deus, assim, falou muito comigo nessa parte B aqui desse versículo 5. Essa era a prática constante de Jó. E o que o Senhor, assim, falou no meu coração, né? Quantos de nós estamos fazendo tudo tão certo, né? E virou uma rotina em nossas vidas. E isso não foi diferente com Jó. Então, cada vez que os filhos dele faziam as festas, ele sempre oferecia o holocausto a Deus e pedindo perdão pelos filhos, né? E o Senhor falou assim, né? Que virou uma rotina, né, na nossa vida. A nossa comunhão com Deus não pode virar assim, uma rotina, vamos dizer assim, religiosidade na nossa vida. Sabe? E o Senhor, ele quer o melhor de nós. O Senhor quer que não tornamos um religioso.
né? E aqui o Senhor falou para mim assim, na Bíblia muitos falam, né? Ah, porque o inimigo, né? Na Bíblia fala, né? O inimigo estava rodeando a terra e ele viu Jó. Ele falou, mas o teu servo, ele tem tudo, ele não tem tudo. Ele não vai pecar contra ti. E Deus falou, pode tirar tudo dele, só não tira a vida, né? Tira tudo. E assim, e eu tava orando com Deus e o Senhor falou assim, sabe? Deus já queria ter um particular com Jó, sabe? Algo com Jó. Ele aproveitou a oportunidade. Então, assim, muitas vezes Deus quer ter um particular com a gente, e às vezes fala assim, Deus permitiu que o inimigo fizesse isso, alguma coisa assim. Mas Deus, ele já, antes mesmo do inimigo estar lá rodeando Jó, o Senhor já queria algo mais de Jó, ele queria tirar mais de Jó, sabe? O excelente dele, sabe? O Senhor, ele quer tirar o excelente de nós, não, sabe? Jó era bom, ele era íntegro, mas Deus, ele quer tirar de nós o excelente. E muitas vezes, para tirar o melhor de nós, às vezes custa caro, sabe? Custa muito caro, sabe? É tanto que, sim, ele passou por perdeu tudo, né? Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu os empregados, ele perdeu tudo. Até por último, a saúde. Só ficou com a esposa, porque Deus não permitiu ser ela ao lado dele, né? Por mais que ela fala, não, amaldiçoa esse Deus, teu Deus, e morre. Né? Ela chegou num ponto que já pensou, uma mãe perdeu tudo, principalmente os filhos. Para ela foi muito desesperado, né? Para ela foi horrível para ela, né? A gente colocar ela a perder todos os filhos, né? E, e Jó, ele perdeu, né, tudo. E o Senhor, como eu já falei, né, ele queria ter um particular. E o Senhor, ele quer nessa noite ter um particular conosco, sabe? Não sabemos, cada um tem o seu com Deus, né? Cada um sabe o que Deus conhece cada um, né? Do que precisa. Amém. E em Jó 42:5, assim, Jó no começo era um Jó, né? Agora Jó no 42:5 é outro Jó, né? Fala assim, ele tem outra identidade, né? Outra identidade. Que é o que o Senhor quer a cada dia de nós, sabe? Que nós possamos. Deus quer extrair de nós o melhor, sabe? O melhor. E às vezes o melhor amassa muito, nos amassa, é bem pisado mesmo, bem amassado. Em Jó 42:5 fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Então, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Já tinha falado, né? Já tinha ouvido a teu respeito. Mas se agora os meus olhos te viram. Então, aquele Jó que ele fazia holocaustos, né, para Deus. Só que depois dessa transformação, ele chegou a uma conclusão e ele falou assim: eu só ouvia falar de ti, Senhor. Hoje os meus olhos te vê. Então, assim, às vezes a gente vê alguém que está aí pregando bastante, nosso pastor, tudo, mas não sabe o que ele tem, o que ele passou, o que ele deixou, né? O que ele perdeu, né? Então, Jó, aí que o Senhor falou comigo, né? Que Jó, antes ele era apenas um religioso. Porque ele ia toda vez que acontecia as festas dos filhos, ele ia lá e fazia um holocausto a Deus. Então, era aquela vida. Mas antes do inimigo apontar para ele e falar, mas o Senhor já estava ali, o Senhor falou, eu quero pegar esse meu filho, eu quero transformar ele.
Eu quero extrair o melhor dele, eu quero extrair o excelente dele. Eu sei que para isso vai custar muito caro, mas eu confio nele, eu sei quem ele serve, que ele serve a mim. Então, amados, muitas vezes a gente está passando por uma situação tão difícil, por uma dificuldade enorme, sabe? A gente não sabe. Tem hora que a gente nem sabe por onde ir, para onde ir. Mas Deus, ele conhece o nosso coração, sabe? As pessoas podem até olhar e ver, né? E ver. Mas Deus, ele vê o nosso coração, ele vê o nosso interior. Muitas vezes a gente nem acredita em nós mesmos, sabe? Mas Deus, ele sabe que aonde, quanto mais ele amassa a gente, mais ele vai extrair o melhor de nós, sabe? E Jó já não foi mais, Jó já não foi mais conhecido como naquela época, acredito, né, por todos, nossa, aqui, o Jó, ele é um homem de Deus, ele é um religioso, né? Como muita gente fala assim, você é muito religiosa. Mas Deus, ele não quer somente um religioso, né? Tem o Jó antes, que era um religioso. E o Jó, depois da tempestade, um adorador. Sabe? Então, nessa noite, o Senhor, ele quer o quê? Ele quer de nós que nós sejamos um adorador dele, sabe? Um verdadeiro adorador. E depois que ele falou isso, essas palavras, né, Senhor, eu só ouvi falar de ti, hoje eu te conheço, né? Os meus olhos te vê. E Deus, ele restaurou a vida de Jó totalmente. Então, ele restaurou tudo. Então, creia, assim, como o versículo que eu li, assim, que Jesus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando ele fez com Jó, ele também faz com a gente também, sabe? A gente tem que crer, a gente nunca não coloca a palavra dele em prática, né? A gente, aqui nas Escrituras, tem bênçãos para nossas vidas. E que o Senhor, nessa noite, sabe, nos coloca no nosso coração, filhos, eu estou com você. Eu quero o melhor de você. Eu quero que você me adore. Não importa a sua situação, não importa o que você está passando, sabe? O Senhor, ele quer nos restaurar, ele quer uma igreja adoradora, sabe? Ele quer uma igreja que ama ele sem pensar no o que está faltando, o que deixa, sabe? Muitas vezes, sabe, a gente já perdeu muitas coisas, a gente perdeu parentes, filhos, a gente não sabe, cada um tem a sua perda, mas o Senhor está falando nessa noite, eu vou te restaurar, amém? Eu vou te restaurar. E, sabe, tem uma vida com Deus e o resto ele fará a você. E a tua necessidade, o Senhor vai te ouvir e vai te honrar, sabe? Aí Deus falou comigo sobre dois homens diferentes, né? Porque por causa dessa palavra que a minha tia perguntando, né? Porque uma pessoa tão boa, ela sofre, né? Aí veio Jó, a gente estava comentando já sobre Jó, e veio sobre José também na minha vida, também sobre José também. Sabe? Então foram dois homens que Deus precisou transformar, mudar a situação dele totalmente. E aí muitas vezes Deus está querendo mudar a nossa vida e a gente fica, meu Deus, mas por que isso? O que está acontecendo, Jesus? A gente fica, mas Deus, ele quer, para o melhor acontecer, coisas acontecem, redemoinho acontece, tempestade acontece, sabe? E a gente fica muitas vezes desesperado, né? Tem momento que dá pra gente ficar desesperado. E José, vou falar sobre José agora. Em Gênesis 37, 2. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai
a má fama deles. Falei, meu Deus. Deus ele é extraordinário, né? Aqui Deus, ele, com José, né? Se a gente olhar para a vida de José agora, ele era um menino, 17 anos, né? Ajudava seus irmãos, e o que eles faziam de errado, ele contava tudo. Podemos dizer que ele era um fofoqueiro, né? Um fofoqueiro de Jesus, né? Os irmãos não podiam fazer nada. E Deus estava olhando para aquele menino. Ele falou: ei, menino, você precisa ser transformado. Como? Precisa ser mudado. O pai e aí tinha várias coisas, né? O pai amava mais ele, por ele ser o filho da sua velhice, amava mais ele do que os outros filhos. Então já pensou. Então os outros irmãos já sabiam que o pai amava mais ele, que cuidava dele, tinha feito uma túnica linda para ele. Então os irmãos o ciúme já estava rondando naquela casa. Ele falou: deixa eu pegar esse menino, deixa quando a gente estiver lá pastoreando as ovelhas que eu vou pegar ele, né? E era um sonhador. Nos sonhos ele sempre falava a seus irmãos, né, e a seu pai, que eles um dia iam estar perante eles, inclinados, né, perante ele. Aí você já imaginava, os irmãos já tinham raiva dele, e ele ainda sonhava e falava umas coisas dessas, né, para ele. Falei, deixa que um dia a gente vai pegar você. Então, o pensamento dos irmãos já estava vindo. E Deus falou assim: eu vou separar José para ele ser tratado, né? Então, conta, né, que o Senhor tomou conta deles, né, e eles decidiram, então, matar. Aí depois falou assim: não vamos matar, não. Encontraram um poço, jogou ele no poço. Então, ele foi passando por várias situações, né, jogou ele no poço. Mais adiante, estava vindo uns viajantes, eles falaram: vamos vender ele. Aí venderam. Venderam ele. Então, José começou a passar, né, o processo da vida dele. Então, ele tinha a casa dele foi tirada. Né? Primeiro ele já tirou a casa dele, né? A convivência com o pai, que ele amava, e que ele ia lá contar as fofoquinhas. Foi tirando tudo dele. E quantas vezes o Senhor vem tirando alguma coisa nossa, né? Eu falo assim, eu lembrei de o ouro, né? Vamos dizer, o ouro, né? Que ele é queimado, né? E o barro, né? O barro também quando a gente é amassado, né? Então o Senhor vai amassando, aí quando tá quase formando o vaso, aí ele encontra uma pedrinha. Aí ele desmancha, de novo, tem que tirar aquela pedrinha. Não pode sujeira, vai tirando as sujeirinhas todas. Então ele tem que ficar perfeito, né? Então, Deus foi tirando essas pedrinhas da vida de José, né? As pedrinhas de falar, da criancice dele, de falar nas coisas sem pensar. Ele ia falando, Deus falava com ele. Então, Deus fala com nós. Então, quantas vezes a gente age como José? Às vezes, como uma criança, sabe? Como um infantil, né? Às vezes a gente age como um infantil, muitas vezes. Mas eu sei que Deus está falando com a gente é de Deus, mas às vezes a gente está meio. E Deus quer falar assim: eu quero te moldar, eu quero te mudar, não é assim. Não é assim que a gente vai. Não é desse jeito que eu quero você, né? E acabou José indo parar lá no palácio, lá, né? No Egito, lá. Aí já chegando, ele foi o quê? Já foi acontecendo todas essas coisas, já chegou, de repente já entrou dentro da casa, já foi assediado pela esposa de Potifar. Aí ele já foi parar na cadeia. E lá ele foi de alguns prisioneiros, 2 prisioneiros, ele. Só estou dando uma pincelada que vocês conheçam. Se vocês não conhecem a história de José, então lê Gênesis 37. Tá? Quem não conhece. Então ele foi assediado, foi parar na cadeia. Lá ele sonhos, ele pegou, adivinhou os sonhos lá dos que estavam presos lá.
acabou o faraó sabendo que ele sabia decifrar sonhos, aí ele foi chamado e ele acabou foi trabalhar com no palácio, né? E, e ele passou por tudo isso. Só que Deus tinha falado com ele que ele ia chegar longe, mas às vezes a gente tem que Deus fala conosco, mas tem um trabalhar na nossa vida, não é no mesmo, não é no tempo, não é no nosso tempo. A gente precisa ser tratado primeiro para chegar, para Deus nos dar o excelente, sabe? E Deus também quer tirar de nós esse excelente de nós, sabe? Nessa noite. E o Senhor falou no meu coração que José, ele era um sonhador infantil, sabe? Ele era um sonhador infantil. Quantas vezes a gente é infantil em certas coisas das nossas vidas, né? Para depois ele se tornar um governador. Então, queridos, para nós governar a nossa vida, a gente precisa estar, sabe, na presença de Deus mesmo. Porque muitas vezes é tão difícil governar com tantas vozes, com tantas coisas ao nosso derredor. Então, ele precisava passar por todos esses processos de um sonhador infantil, aí teve que passar por tudo para ele crescer. Ele era uma criança. Então, sabe, nessa noite o Senhor quer que nós que nós possamos governar nossas vidas, sabe? Governar. O Senhor quer que nós deixemos de ser um sonhador infantil e ser um governador das nossas vidas, da nossa boca, dos nossos ouvidos, sabe? Das nossas finanças. O Senhor quer nessa noite, das nossas casas, dos nossos filhos, tá? Então, que o governo de Deus esteja sobre nossas vidas. Amém? Nas nossas vidas. Amém, Jesus. E o Senhor, ele é especialista em tirar o melhor de nós. Não esqueça disso, sabe? O Senhor é especialista. Ele tem um jeito de trabalhar que ninguém entende, né? Às vezes a gente olha para alguém e a gente não dá nada. Mas Deus, ele sabe. Ele consegue tirar o nosso melhor. Amém? Até estava falando aqui sobre o vaso, né? Por isso que o Senhor, ele nos compara como um vaso, né? Um vaso, para ficar perfeito, ele tem que ser bem amassado. Então, nós precisamos... É difícil virar um vaso de Deus, né? Então, o Senhor quer nos deixar, né, um vaso, quando já estamos quase prontos, né, esse vaso está quase pronto, e quando tem alguma coisinha, Deus quer tirar das nossas vidas, uma pedrinha, né? E o Senhor, ele quer tirar toda impureza, porque o vaso, ele tem que tirar todas as sujeiras, as impurezas, para ele ficar perfeito, né? E, igreja, e não se preocupe, o Senhor quer tirar o melhor de nós. Quando somos exprimidos, ficamos face a face com Deus. Então, assim, às vezes eu sei que cada um de nós está passando por algo, né? O Senhor que conhece, né, a vida de cada um, e o Senhor sabe qual que é melhor, o que é melhor para nós. E muitas vezes a gente questiona, Deus, por que isso está acontecendo? Mas é que Ele quer o melhor. Ele quer o melhor para as nossas vidas. Amém? Tem uma frase que eu vi esses dias que chamou minha atenção. O bom é inimigo do excelente. Então, Deus, ele não quer o seu bom. Olhando para a vida de Jó, Jó era bom. Olhando para a vida de José, era bom. Sabe? E Deus queria o excelente deles. Tanto de Jó quanto de José. Deus, ele quer o nosso excelente. Nessa noite, o Senhor quer o nosso excelente. Amém? Não esqueça essa frase, tá? Amém. Amém, igreja? Se você não lembrar do que eu falei nessa noite, pelo menos você lembra dessa frase. O bom é inimigo do excelente. Então, Deus quer o teu excelente nessa noite. Amém?
Amém. O Senhor, Ele quer o nosso, Ele quer o excelente de nossas vidas. Olha, Ele falou muito comigo, mas hoje o que eu acho que não durou já. O que eu falar aqui não é de Deus, é meu, sou eu. Sabe, que nessa noite o Senhor possa tirar o excelente de cada um. Em nome de Jesus, sabe? Assim como Ele fez com Jó, Ele faz com a sua vida. Quando Ele fez com José, Ele transformou a vida de José de um sonhador infantil, virou um governador, e de Jó, sabe? Lembra da vida de Jó, de um religioso, ele virou um adorador. Então, que possamos nessa noite, o Senhor possa, sabe, que nós possamos tornar um adorador do Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria que colocasse uma música, prioridade. Viu, igreja, que nessa noite vai pedindo para o Espírito Santo de Deus que ele possa ir tirando de nós todas as impurezas, tudo aquilo que não que está atrapalhando o nosso melhor para Deus. Porque Deus ele quer o seu melhor, Deus quer o excelente seu. Em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus.